Muito boa tarde, senhoras e senhores. Brasília, 29 de junho de 2022. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública para debater o programa de prevenção e tratamento da endometriose. O evento é resultado da aprovação do requerimento de número 13 de 2022 de minha autoria. Esclareço às senhoras e aos senhores parlamentares, às convidadas e aos convidados, que essa audiência pública interativa está sendo transmitida pelo portal do E-Democracia e pela internet no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Agradeço a todos pela presença e aos convidados que estão também acompanhando essa audiência de forma remota, aos participantes, os que vão fazer as palestras, e também declaro que vão participar conosco pela plataforma do Zoom, além do público que está aqui nesse plenário e do público que está assistindo pelo canal do YouTube, da Câmara dos Deputados e, como eu falei, pelo E-Democracia. Inicialmente, eu vou apresentar as pessoas convidadas para essa audiência pública. Senhora Flávia Marcelino, presidente da Associação Endomulheres da Baixada Santista. Fábio Morosetti Ramajo, médico ginecologista. Guilherme Caran, médico ginecologista. E Caroline Salazar, portadora de endometriose, jornalista e também idealizadora da Endomarcha e do blog A Endometriose e Eu. Convido a senhora Flávia Marcelino, presidente da Associação Endomulheres da Baixada Santista, a tomar assento aqui do meu lado, pois está nessa audiência de forma presencial. Antes de iniciarmos as exposições, comunico a todos que o tempo previsto para a exposição de cada palestrante será de 8 minutos. Tivemos já um atraso em decorrência da reunião da Comissão da Mulher, então eu estou com o tempo, inclusive, aqui bem apertado, porque estamos já na sessão da Câmara Federal. Após a exposição das senhoras convidadas e dos senhores convidados, nós vamos passar, então, para os momentos do debate. As deputadas e os deputados inscritos também podem se pronunciar pelo tempo de 13 minutos. Será lançada a presença do parlamentar que, pela plataforma de videoconferência, usar a palavra nesta audiência pública. Antes de iniciarmos com as palestras dos convidados, preparamos também uma apresentação para elucidar aí o público que acompanha sobre a discussão aqui e o debate aqui a respeito da endometriose. Então, peço aí que já possa a apresentação. Obrigada. Vamos debater o programa de prevenção e tratamento da endometriose na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Pode prosseguir. A endometriose é uma doença que afeta pelo menos 6 milhões de mulheres no Brasil. É uma doença séria, uma doença que não tem cura, na maioria dos casos, provocada pelo crescimento de um tecido similar ao endométrio, que é o tecido que reveste o útero, em locais como ovário, bexiga, intestino, provocando graves sintomas e muitas dores. Apesar do alto número de pacientes, a doença ainda tem um diagnóstico muito difícil. Muitas mulheres ainda sofrem pela falta de informação, pela falta de estrutura, pela falta de acesso aos serviços de saúde, o que agrava ainda mais a situação das mulheres. É a principal causa de infertilidade feminina, sendo que 40% das mulheres que sofrem da doença têm infertilidade. Por conta dos sintomas, as pacientes têm pouca qualidade de vida, muitas vezes necessitam suspender inúmeras atividades, se afastam do trabalho, há também prejuízos na saúde mental, problemas psicossociais, isolamento. Então, como membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara e também relatora do projeto de lei nacional que cria o Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose pelo SUS, foi que apresentei parecer favorável à proposta e também tive a atitude de promover essa audiência pública, mais um canal de troca de informações, de reflexão, para
para que a gente reflita realmente o que é necessário ainda para que essas pacientes elas possam receber um diagnóstico precoce, ter uma orientação precisa sobre as medicações, procedimentos, tipos de tratamento, treinamento também para que o diagnóstico seja mais rápido no SUS, no Serviço de Saúde. Então, aprovamos o parecer desse projeto de lei 3246, de 2021, do deputado Roberto de Lucena. Nós aprovamos esse parecer, então, após a aprovação do parecer, pedimos a realização dessa audiência pública. Então, dando prosseguimento, concedo a palavra para a exposição à senhora Flávia Marcelino, que é presidente da Associação Endomulheres da Baixada Santista, uma associação que surgiu em 2016 com a missão de ajudar mulheres para que elas tivessem maior acesso ao diagnóstico e ao tratamento e à cirurgia da endometriose. Flávia Marcelino, a senhora tem a palavra por 8 minutos e agradeço a sua participação aqui nesta audiência. Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço pelo convite, tá? A gente está aqui participando dessa Comissão de Defesa da Mulher e trazer esse tema relevante que é a endometriose, mais uma vez, né? Como a deputada falou, a gente criou na Baixada Santista uma associação de apoio às portadoras, pela experiência com a doença, né? Eu tive a doença durante 30 anos, então eu conheço bem os sintomas da endometriose, sofri com a endometriose, e a endometriose tem muitos mitos. E hoje a gente está trazendo aqui informação para vocês conhecerem, e juntos a gente buscar ajudar essas mulheres. São milhões de mulheres no Brasil sofrendo com a doença, tá? Um número bem expressivo, chega a quase 8 milhões hoje de mulheres aí, e muitas subdiagnosticadas que nem sabem que tem a doença, né? Porque ainda a endometriose ela é confundida com uma cólica menstrual. Se fala em menstruação, se acha que a endometriose é uma cólica menstrual, e não é, né? Então, o que a gente precisa tirar? Esses mitos e mudar. O que é endometriose, primeiramente? Né? A deputada já explicou aqui, eu vou falar de uma forma como portadora, para a gente, ela não é considerada uma doença maligna, mas para a gente ela é maligna, porque ela não só afeta o nosso físico, mas o nosso emocional, o nosso mental. A portadora de endometriose, ela sofre preconceito, ela sofre violência, muitas vezes, tá? Ela perde o emprego, porque ela sente dores constantes. Não é só no período menstrual, são dores o tempo todo, dores para evacuar, dor na relação, além das cólicas no ciclo menstrual, fora do ciclo menstrual. Essa mulher ela tem incontinência urinária, muitas vezes ela tem retenção urinária. Vocês veem que são muitas coisas e não se dá o valor devido às dores dessa mulher. Alguém precisa ouvir as dores dessa mulher e tomar atitude, né? Hoje a gente tem mulheres que se tornam inférteis por causa da endometriose, um número expressivo, 40%, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa. O maior sofrimento hoje das portadoras são as que dependem do SUS. Por quê? Aquela mulher que ela tem um plano de saúde ou ela tem condições financeiras, né, para pagar um particular, ela tem para outros estados, né, como acontece, muitas vão para São Paulo, né, para Brasília, para vários estados para procurar um médico especializado, que é a mesma coisa de procurar uma agulha no palheiro, é muito difícil, né, achar um médico que realmente conheça a doença, que tenha uma equipe multidisciplinar. E aí essa mulher do SUS, ela muitas vezes vai numa UBS, reclama, tem essas queixas das dores, e lá ela ouve aquela frase, né, que a gente detesta, que não é nada, né, que é frescura dela, né, que é uma cólica. E aí aquele médico receita apenas o analgésico, aquela mulher volta para casa, toma analgésico, e muitas vezes essa mulher, de tanto ouvir essa frase, que é frescura, que não é nada, ela acaba ela mesma se automedicando em casa, se enchendo de analgésico, né?
e continua com a endometriose. E aí essa doença vai se agravando cada vez mais, né, chegando a acometer outros órgãos. A endometriose ela é bem severa. Ela acomete bexiga, ela acomete intestino. Vocês vão ouvir aí os relatos dos médicos, né, a parte técnica. Eu estou falando como uma mulher que conhece bem a doença, sofreu com os sintomas, então ela causa muita dor. E o mental da gente, como que fica? Fica abalado. Hoje, na associação, a gente tem um trabalho voltado para as mulheres com psicólogas, porque muitas dessas mulheres, elas têm depressão, né? Elas não conseguem ter uma relação sexual com o marido pela dor, e muitas vezes elas têm a vergonha de falar, ou o companheiro não entende, e aí essa mulher, ela acaba, às vezes, se isolando, né? Tem separações. Tem aquela mulher que ela tem vergonha de falar para a família que ela tem a endometriose, por acharem que ela é fresca, né, que ela é fraca, e aí ela vai ficando depressiva, né, vai ficando triste, e ela precisa de todo esse apoio. No trabalho, né, aquele patrão que aquela mulher falta porque está sentindo a dor, e ela ouve, às vezes, das próprias colegas mulheres que não conhecem a endometriose, né, que, infelizmente, ainda é uma doença que muitas mulheres não conhecem, mesmo sendo uma doença da mulher. Ela ouve que ela é fresca, que aquela cólica dela é mimimi. Isso vai abalando o emocional dessa mulher e ela vai entrando numa depressão. Então, a gente precisa ter esse olhar atento à endometriose, mudar essa coisa de falar que é frescura, buscar esse conhecimento. Como? Capacitando, dando conscientização, orientando. A gente tem feito esse trabalho na Baixada Santista, nas escolas, com as adolescentes, falando para as adolescentes que também podem ter endometriose, o que é endometriose. A gente fala para as meninas, para os meninos, para os professores. Também a gente tem um trabalho com os profissionais nas unidades básicas de saúde, onde a gente fala da endometriose. Muitos profissionais, eles já ouviram falar da endometriose na faculdade, né, profissionais da saúde, mas não se especializaram, então acabam esquecendo dos sintomas. E quando a gente fala dessas dores, desses sintomas, eles começam a lembrar, e aí o atendimento muda, né, na UBS, porque quando ele atender um médico, uma enfermeira, uma mulher que se queixe das dores da endometriose, vai conhecer e vai encaminhar essa mulher realmente para fazer um exame que comprove que ela tem a doença. Porque o que falta hoje também é essa falta de conhecimento. Quando o médico não conhece, que ele fala que essa mulher não tem nada, essa mulher ela vai continuar com a endometriose, porque ninguém pede um exame para ela, para comprovar, e aí o quadro dela vai se agravando. Hoje, as cirurgias de endometriose, elas são muito tardias, né? O diagnóstico é de 7 a 10 anos por causa dessa falta de conhecimento da doença. Mais 30 segundos. Tá. Pode concluir. E aí essa mulher ela chega num quadro de grau 4, grau 5 da endometriose, onde já afetou outros órgãos, onde já afetou o intestino. Então, é importante e urgente que tenha essa capacitação, que tenha esse conhecimento, que seja feita nas escolas, na saúde, essa educação continuada, para que todos entendam que a endometriose é uma doença séria e é uma doença da mulher. Muito obrigada, Flávia Marcelino. Eu que agradeço. Tenho sido testemunha do trabalho que o grupo de mulheres criou a partir de 2016, procurando os serviços de saúde, especialmente nas cidades da Baixada Santista, para que desse esse atendimento especializado às mulheres. Foi um orgulho para mim ser relatora desse projeto de lei, mas sei ainda que nós temos um grande caminho pela frente. Foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mas ainda precisa passar pela Comissão de Seguridade Social e Família, que é para análise do mérito, a Comissão de Finanças e Tributação, e a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, mas sabemos da importância e da urgência
para a aprovação desse projeto de lei, para que se torne uma política pública efetiva de atendimento às mulheres. E sinto que falta muito preparo também dos serviços de saúde, como você relatou, no próprio diagnóstico da doença. Muitas vezes as mulheres com endometriose levam até mais de 2 anos para que o diagnóstico seja feito. Então, agradeço a sua participação e concedo também a palavra para o Dr. Fábio Morosetti Ramajo, médico ginecologista, que vai ter também o direito de fala por 8 minutos, para que possa também exemplificar e nos explicar detalhes da sua experiência como médico no tratamento da endometriose. Muito obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço. Boa tarde, Rosana Vale, nossa deputada aqui da região. É um prazer estar falando com você através dessa videoconferência. Quero saudar também meu colega aqui de trabalho, Guilherme, Carolina Salazar e a Flávia Marcelino, nossa amiga aqui de Santos e que tanto luta pelas mulheres da Baixada com endometriose. A gente aqui em Santos, eu como ginecologista, faço parte de um programa, de um projeto de assistência terciária de saúde das mulheres com endometriose, principalmente na área de indicação cirúrgica, aquelas que têm indicação cirúrgica e chegam para a gente já com algum tipo de suspeita e com uma indicação. Elas são triadas e chegam para nossa atendimento. Então, já falaram sobre o que é endometriose, a Flávia abordou um pouquinho aí, e a senhora no início dessa fala já falou sobre endometriose, e é muito importante a gente entender um pouquinho que, além do o projeto Diretrizes Terapêuticas aí de 2016, né, de autoria aí do doutor Roberto Lucena, do deputado Roberto Lucena, é interessante que lá está meio que contemplado tudo o que a gente precisaria, né? Eu acho que o que falta seria a verba empenhada diretamente para a atenção e assistência à endometriose, porque quando você empenha uma verba para doenças de alta complexidade, que a endometriose é alta complexidade, essa verba acaba se perdendo para o câncer, para a quimioterapia ou para outras doenças também femininas e também impactantes na vida da mulher, mas a endometriose acaba esquecida. Como Flávia falou, ela é uma doença que não é câncer, não mata, mas ela acaba prejudicando muito a assistência da mulher. Então, aqui no Instituto, em Santos, a gente tem o Instituto da Mulher, e aí na Baixada foi criado esse programa. A Baixada teve que se cotizar de forma que cada município fizesse uma equipe multidisciplinar de atendimento, né? Essa equipe multidisciplinar em cada uma das unidades de saúde referenciadas, com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e um médico ginecologista, né? E aí, triadas essas pacientes, eu recebo no Hospital dos Estivadores mulheres triadas e, teoricamente, deveriam ser feitas, eu acho que falta um pouco de organização em relação a isso, mas deveria ser feito a triagem para a gente lá como cirurgião e um cirurgião especializado. Aqui uma parêntese importante, falar o que é o cirurgião especializado, né? Já que a gente não tem uma especialidade em endometriose, quem é o médico que deve cuidar da endometriose, é importante do médico específico disso, é porque o médico já precisa estudar 6 anos para se formar médico, 3 anos de residência, normalmente na área de ginecologia e obstetrícia, mas pelo menos uns 2 anos na área de videolaparoscopia, que é a técnica pela qual a gente faz a cirurgia de endometriose. Então, aí já denotaram mais de 11 anos. Além disso, ser aprovado em títulos de especialistas da laparoscopia, da Febrasgo ou da Sobracil, que são as entidades que acabam fazendo a titulação. Só para você ver esse caminho que demorou para formar um cirurgião, ginecologista e especialista em videolaparoscopia, já é muito difícil. Então, para você falar de cirurgia de endometriose, essa pessoa, além desse tempo todo, tem que se enquadrar num grupo de cirurgias que aprendam a lidar com as diversas graus da endometriose para poder ir evoluindo e, sim, ter uma capacidade de operar. A cirurgia não pode ser feita por aventureiros ou amadores porque é uma cirurgia de alta complexidade. E a cirurgia mal feita nesta situação acaba gerando complicações tão graves e as recorrências pelos tratamentos incompletos acabam sendo a pior situação que a paciente acaba passando, porque ela faz uma cirurgia
incompleta, tem recorrência ou ela não conseguiu extirpar toda a doença. Então, a doença precisa ser bem mapeada. Aqui no Hospital dos Estivadores, nesses 2 anos, a gente já teve a oportunidade de operar mais de 100 casos de complexidades diversas com uma equipe. Nossa equipe vai todo dia aí que a gente faz a cirurgia completa nesses casos, tá? Para a gente programar a cirurgia, a gente fala em mapeamento. Esse mapeamento é um mapeamento clínico, então pelas queixas, pelo exame clínico, pelo que a gente encontra no exame clínico, e o complemento pelos exames de imagem, principalmente ultrassom com preparo específico, realizado com um médico especializado, e a ressonância magnética, tá? Esses casos, quando a gente tria, além disso, a gente leva para o centro cirúrgico, um centro cirúrgico que também é de complexidade, que a gente precisa de aparelhos de videolaparoscopia, que são aparelhos que necessitam ser, hoje em dia, um aparelho Full HD ou 4K, pela resolução de imagem, precisamos de pinças adequadas, pinças descartáveis, grampeadores, para que a gente consiga realmente, de acordo com a triagem que a gente fez, abordar cirurgicamente, mapear ela aí, no caso, cirurgicamente, e tratar isso tudo. Então, no nosso projeto aqui, a gente recebe os casos da cirurgia, para a cirurgia, opera, classifica na cirurgia, vê a graduação, trata adequadamente e devolve para a rede básica, para que aí continue o tratamento, o segmento e, eventualmente, tratar as complicações, tanto da cirurgia quanto da endometriose e as eventuais sequelas que precisem de tratamento fisioterápico. A psicologia, que a Flávia já abordou, essas pacientes portadoras de dores crônicas, elas precisam de um apoio fisioterápico, nutricional, mas a psicologia, a abordagem psicológica delas também é um ponto importante. Então, elas identificarem eventos ruins que aconteceram na vida delas, às vezes elas criam como um gatilho. Aconteceu tal coisa, um parto mal sucedido, uma perda gestacional, vítimas de abuso podem, com frequência, relacionar o início dos sintomas dela com o aparecimento ou dos primeiros sintomas que elas admitem ser da endometriose. A Flávia falou, a gente demora, às vezes, de 7 a 10 anos. A gente está reduzindo um pouco aí com campanhas massivas de informação, mas ainda demoramos muito tempo para chegar no diagnóstico. Como a gente vai viabilizar esse projeto tão importante, então? A gente tem que... eu não consigo ver uma forma se a gente não falar da viabilização através de diagnóstico precoce. Triagem através de agentes comunitários, ginecologista da rede, médicos, qualquer um da família, mesmo médicos da família, da rede pública básica, que tem acesso, professores da escola, que vê aquela moça que perde aula porque está com dor, está com cólica, menstruação. Parece impossível, mas isso acontece todo dia. Os professores, às vezes, são os primeiros a tomarem ciência disso, né? Um tratamento, um segmento clínico precoce. Fazer aí, nos casos de cirurgia indicada, cirurgias em centros de referência para tentar minimizar as complicações e, mais do que nunca, abreviar o risco dela ter uma nova cirurgia, uma nova necessidade que envolve mais custos, mais problemas. Doutor, só tem mais 30 segundos para concluir. Obrigada. Eu acho que programas como aplicativos seriam uma forma de a gente fazer também uma busca ativa das portadoras. Mais do que nunca, uma rede multidisciplinar de apoio às mulheres é essencial. Elas precisam ser acolhidas em todas as suas queixas, em todas as suas dores. A gente precisa dar acesso a colegas, médicos e a centros de referência. Isso é muito importante. Gostaria de agradecer aqui o espaço, é muito importante, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, doutor Fábio Ramaggio, agradeço a sua participação. Vamos lutar e vamos unir forças. Eu, como relatora desse projeto de lei, vi que ele está bem abrangente, bem completo, mas é preciso saber como vamos regulamentá-lo também. O senhor falou a respeito de verbas, eu consegui... através do pedido da Associação Endomulheres, da Flávia Marcelino, para o Hospital dos Estivadores. Agora o dinheiro, inclusive, já está na conta, fui informada, 500 mil para a realização dessas cirurgias. E nós precisamos multiplicar essas ações pelo Brasil e que essas ações não fiquem na dependência das emendas parlamentares dos deputados.
O SUS precisa disponibilizar verba específica para isso. Temos tido algumas conquistas no caso de cirurgias bariátricas e temos que estender essa parceria, esse convênio para a endometriose, uma doença que afeta muito mais mulheres e que, como o senhor mesmo retratou, ainda é de difícil diagnóstico por falta, muitas vezes, de preparo, de encaminhamento nos serviços de saúde, para que a mulher seja assistida nas suas diversas necessidades que essa doença implica, desde necessidades e problemas físicos, psicológicos, preconceito também no ambiente de trabalho. Precisamos ampliar a divulgação, enfim. Aqui tem, nesse projeto de lei, 7 ou 8 artigos, e conforme eles forem sendo aprovados, esse projeto for sendo aprovado nas diversas comissões, eu gostaria muito de contar com a ajuda de quem já tem experiência. No caso, a cidade de Santos é referência por conta da luta das mulheres, né, do acesso que foi feito e da possibilidade dessas cirurgias que atendem não só a cidade de Santos, mas a Baixada, também uma luta da Associação Endomulheres, mas nós temos que avançar muito. Muito obrigada pela sua participação. O senhor pode ter depois também direito às suas considerações finais. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Guilherme Caram, médico ginecologista, que também é muito especializado nesse assunto aí e uma referência para as mulheres que passam por esse tratamento e pelas cirurgias. Muito obrigada, doutor Guilherme, pela sua participação. O senhor tem 8 minutos. Muito obrigado. Agradeço o honroso convite da comissão para poder deliberar um pouquinho sobre esse assunto, que é muito importante e ao qual a gente já vem debruçado há algum tempo para tomadas de decisões importantes para a assistência de portadores de endometriose no SUS e também na assistência suplementar, que também vive algum problema. Eu pediria só para confirmação se estão conseguindo enxergar minha tela. Perfeitamente, pode continuar. Muito obrigado. Então, eu agradeço essa oportunidade, porque eu trago na minha fala um pouquinho dessa experiência que o Fábio trouxe de forma resumida. Foi uma experiência construída graças à conjectura que teve aqui na Baixada Santista, a possibilidade da união entre a sociedade civil organizada, em nome das endomulheres da Baixada Santista, nós profissionais que somos dedicados à assistência a essas portadoras, e também a ajuda de parlamentares da região que foram buscar também na esfera estadual e na esfera federal ajudas para financiamento e ter verba especializada para a construção desse serviço, que foi iniciado em 2018. Eu sofri um pouquinho com a questão da pandemia, mas hoje a gente conseguiu, dentro de uma complexidade alta, tornar a realidade possível no SUS. Só que, quando a gente analisa o cenário macro e o cenário brasileiro, a gente percebe que ainda tem muita coisa para ser resolvida, e até mesmo aqui na Baixada Santista, apesar dessa iniciativa que eu considero pioneira, quando a gente está fora da assistência quartenária, com auxílio da universidade, a gente ainda tem muita dificuldade, porque a demanda de mulheres para cirurgias e já para complexidade alta ela é muito grande. E aí, quando a gente analisa a jornada da paciente com endometriose, a gente percebe que nós temos que dar muita atenção já lá no início da adolescente. Recentemente houve uma publicação internacional valorizando as queixas da mulher jovem, porque antes se considerava ser fisiológica, mas hoje já percebe-se que a endometriose pode sim iniciar na adolescência, mas dentro dessa jornada o que elas mais sofrem realmente é com a falta de profissionais especializados, como foi bem colocado. Esse talvez seja um ponto-chave que culmina com uma série de consequências, uma cascata de consequência negativa que impacta de forma significativa na sociedade, trazendo um custo, um fardo social muito grande para o sistema de saúde e também para a sociedade como um todo, como foi bem colocado, principal causa de afastamento da mulher do seu ambiente de trabalho. Quando a gente analisa dentro de uma linha de cuidados, e aí a gente está falando de um aspecto já de política de saúde pública, a gente nota que quase todos os esforços são concentrados no final da ponta de assistência, ou seja, na complexidade alta, na internação, nas cirurgias. E a gente não vê nenhum tipo de ação voltadas a diagnóstico precoce e prevenção. Então, talvez é aqui que a gente deva focalizar e trazer um pouco essa ênfase da importância de um diagnóstico precoce. A literatura já é farta em relação
a essa demora, em média 7 a 10 anos, isso não é só no Brasil, é no mundo todo, as mulheres passam por mais de 8 ginecologistas, e esses são os relatos que a gente escuta diariamente na nossa atividade profissional. Então, como é que se faz esse diagnóstico, já que ele demora tanto? Ele, basicamente, hoje ele pode ser feito através de métodos de imagem, uma ressonância magnética, um ultrassom especializado, porém, é muito difícil a mulher conseguir acesso a esse tipo de exame. Por isso, a gente vem lançando uma campanha aqui via Secretaria de Saúde de Santos. Essa campanha ainda ela está sendo desenvolvida para quê? Para que justamente a gente chame a atenção as portadoras e os profissionais de saúde sobre quais são os principais sintomas da endometriose. Eu falo aqui dos 6Ds, é uma regra fácil de a gente saber. E, principalmente, notificar através do CID-N80 e suas variantes, que se sinalize a possibilidade daquela mulher ter endometriose, embora não se tenha ainda o diagnóstico firmado. É só assim que o gestor de saúde conseguirá fazer a política iniciar desde a atenção básica, passar pela atenção secundária e ir para a atenção terciária. A gente já vem desenvolvendo um trabalho com o Núcleo de Apoio Portador aqui no município de Santos. Esse trabalho ele ainda é dificultado porque a gente não consegue trazer todos os profissionais que necessitam englobar essa paciente, mas esse esboço já mostra resultados, e o que a gente tem que enfatizar é que sim, no SUS a gente consegue ofertar a maior parte dos tratamentos clínicos para o paciente. Só que não adianta você ter o tratamento se você não tem profissionais que tenham a capacidade de manejar e individualizar caso a caso. Esse é um desafio que a gente tem que superar. O tratamento cirúrgico, como o Fábio falou, ele depende de elementos que são difíceis de ser encontrados no SUS em pequenos centros, como, por exemplo, acesso ao aparelho de videolaparoscopia e profissionais capacitados, desde a realização de cirurgias menores até as cirurgias consideradas mais radicais para o tratamento da endometriose. A gente não pode esquecer que dentro da ação global e ação complementar para a endometriose, a gente tem que dar muito foco aos profissionais não médicos, que são fundamentais no apoio e no trabalho complementar da parte médica. Sem uma enfermeira, sem um psicólogo, sem um fisioterapeuta, sem uma nutricionista, a gente consegue tratar até um determinado ponto, e a gente fica vulnerável a algumas situações onde o tratamento cirúrgico, o tratamento clínico não consegue desenvolver uma boa terapia. E a gente no SUS sabe que, em termos de custo, né, a gente consegue, utilizando bem a verba, montar equipes muito completas, equipes que tenham a capacidade de resolver casos sem a necessidade de ir para alta complexidade. É importante que haja o reconhecimento desses profissionais e a importância de a gente estabelecer esses núcleos centralizados dentro dos centros de referência. Quando nós vamos falar de prevenção, ainda nós estamos engatinhando um pouco, mas já existem iniciativas como a Endomarcha e as movimentações que estão fazendo em cima do Março Amarelo, e também a gente tem que entender que há parcerias que possam ser feitas tanto com a iniciativa privada quanto com outros setores da sociedade. Nós tivemos um importante marco no passado em relação ao reconhecimento da endometriose, que a OMS finalmente reconheceu o impacto significativo que isso tem na sociedade, e isso abriu portas para essa discussão no nível de governança que nunca foi discutido antes. Então, dentro da saúde feminina, a gente tem que colocar a endometriose talvez como uma das principais doenças a serem combatidas em termos de saúde pública. Nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo uma era da digitalização, nós estamos sofrendo um processo tecnológico onde as soluções para diminuir o custo da saúde no ecossistema, ele tem que ser visto, e o SUS, pelo seu baixo financiamento, pela escassez de recursos, não pode ficar de fora desse processo de digitalização. A gente vem participando desses processos, a gente acredita muito também nessas saídas, como os processos de assessoria digital, de telemedicina, e a possibilidade de orientar equipes pelo Brasil toda para seguir a mesma linha de terapêutica, utilizando a experiência que hoje a gente vem apresentando hoje na Baixada Santista. E para finalizar, se a gente fosse pensar o que precisa ser feito em termos de saúde pública, eu diria a criação de uma linha, uma fonte de financiamento próprio, como a própria deputada citou, talvez seja a ação mais importante a ser feita, uma linha de financiamento exclusiva para o SUS, desenvolver centros de referência regional, não precisa todas as cidades desenvolver seus centros de referência, o diagnóstico e tratamento precisa ser com equipes multiprofissionais, formar comissões regionais permanentes
compostas por gestores e técnicos que possam analisar e fiscalizar as ações. Essas verbas, elas são empenhadas, muitas vezes elas não são aplicadas diretamente para a endometriose, elas se perdem na alta complexidade, a gente tem que estar atento a isso. Então, a gente precisa montar esses centros, fomentar as campanhas de informação e conscientização nas esferas públicas e privadas, apoiar iniciativas também que sejam fora da iniciativa pública e buscar formas de alternativas de atuação utilizando ferramentas digitais, inovações da saúde que vêm reduzir o custo operacional do sistema. Agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição de todos. Obrigada, doutor Guilherme Caram, pelas explicações, muito oportuno. Vamos marcar uma reunião no Ministério da Saúde para que vocês possam passar todo o conhecimento que vocês têm para regulamentação desse projeto de lei, né? Vamos aprovar esse projeto de lei, ele vai passar pelas comissões, será aprovado, mas a partir da aprovação dele é preciso a regulamentação, como efetivamente nós vamos torná-lo acessível para todo o país, nas cidades brasileiras. Isso também vai ser um grande desafio. Conto com a participação de vocês que já estão à frente também desse tipo de trabalho, desse tratamento. Agradeço bastante. Concedo a palavra para a sua exposição a senhora Caroline Salazar, portadora de endometriose, ela é jornalista e também idealizadora da Endomarcha e do blog A Endometriose e Eu. Boa tarde, obrigada pela participação. A senhora tem 8 minutos. Olá, deputada, boa tarde. Estão me escutando perfeitamente? Estão vendo a minha apresentação? Perfeitamente. Bom, eu vou começar, vou falar tudo bem rápido, né? Meu nome é Caroline Salazar, eu sou jornalista, autora do blog Endometriose Eu. Há 10 anos eu me dedico exclusivamente a estudar endometriose por parte de vista científica descoberta por um cientista, o Dr. David Arduino. Eu não vou nem falar muito da minha história, porque vai ficar muito grande, vai passar os 8 minutos, mas eu demorei 18 anos para descobrir que eu tinha endometriose. Comecei com os meus primeiros sintomas aos 13 anos, só obtive o diagnóstico aos 31 anos, extremamente tardio, e essa é a história da maioria das portadoras, né? A média mundial de 7 a 12 anos é uma média, mas que infelizmente não faz parte da história. Sofri preconceito, desemprego, e há 10 anos eu estou curada. Existe cura para a endometriose a partir de uma cirurgia específica. O grande problema, que eu vou abordar logo mais no tratamento, é que essa cura não é ensinada nas universidades de medicina. E eu fiquei curada quando eu conheci o Dr. David Arduino, esse cientista. Inclusive, na próxima semana, no dia 6 de julho, teremos uma audiência pública aí em Brasília, eu estarei presente, com a participação do Dr. David Arduino, que ele vai falar como ele curou 80% de suas pacientes com uma única cirurgia de remoção total das lesões, né? Sou capitã da Endomarcha e eu sou idealizadora também do dia 13 de março, que é o dia que acabou de ser aprovado o Dia Nacional da Endometriose. Começou como municipal em 2014, graças à Endomarcha, estadual em 2016. E em 2020 eu lancei um clube de assinaturas, o Endoconectadas, 100% em vídeo, porque quando nós não temos a educação dos médicos, eu estou educando as portadoras, para que aqueles pouquíssimos médicos que fazem cirurgia curativa, para que elas tenham essa informação e chegam nele. A endometriose, ela infelizmente não tem prevenção. Seria meu grande sonho, porque a minha família inteira, as mulheres da minha família inteira têm endometriose, e meu sonho seria prevenir da minha filha, né? Mas eu sei que não tem. Porém, não tem prevenção, mas nós temos 2 pontos importantes de alerta. O que é? Né? Que até os médicos abordaram. O diagnóstico precoce é extremamente importante, né? A média mundial de 7 a 12 anos, mas a gente leva muito mais do que isso. E além do diagnóstico precoce, ele vai com 2 frentes. Histórico familiar. Então, por exemplo, eu e minhas irmãs temos endometriose. A minha filha tem 7 vezes mais chance de ter endometriose do que aquela menina que não tem parente de primeiro grau com a doença. Mas mais importante ainda é desnormalizar os sintomas menstruais, porque hoje é comum o ginecologista falar que faz parte do ser mulher, você ter cólica forte, você desmaiar de dor, e nenhuma dor menstrual é normal. A cólica menstrual normal é aquela que melhora com um único analgésico durante todo o período menstrual. Eu tomava morfina, eu desmaiava, desde meus 13, 14 anos, eu ia para o hospital. Isso não é normal. Inclusive, eu escrevi um PL, né, que está tramitando aí na casa, para a gente ter urgentemente uma educação menstrual. Precisamos ter a semana da educação menstrual para mostrar que educar as novas gerações de meninas e mulheres que o período menstrual deva ser tão normal como qualquer outro. E eu trago alguns também, deputada, é importante a senhora
ver, devido ao diagnóstico tardio, olha quantas mulheres, né? Demorou 19 anos para diagnóstico, a outra demorou 25 anos para diagnóstico, né? Então, isso é muito urgente, essa desnormalização dos sintomas dolorosos da menstruação. E por que é mais importante na endometriose? Para termos um tratamento efetivo quando precisar de cirurgia para ir em busca da cura. Saber a origem da doença. Por quê? Quando fala que a endometriose vem do endométrio do útero, a primeira coisa que o médico vai pensar é retirar o útero. A endometriose ela é fora do útero, ela não é dentro do útero. Então, isso causa uma mutilação. Né? E a minha mãe foi vítima disso nos anos 80. Né? Ela tem 60 e poucos anos, ela não tem nenhum órgão reprodutor, só tem um ovário, ela não sabe até hoje o que ela teve para poder perder todos esses órgãos. Então, até hoje, no século XXI, meninas são mutiladas. Né? Eu tenho leitoras com 23 anos sem útero. Isso é um absurdo. E acabar também, e aí, sabendo a origem correta da doença, é possível, sim, tratar a causa. Né? E acabar com a culpabilização da mulher. Por quê? Fala que a endometriose é uma doença autoimune, culpa o sistema imune da mulher. Fala que a endometriose é a doença da mulher moderna, porque a mulher não quis ter filho cedo, a gravidez não cura a doença. Então, culpa a mulher se sente muito culpada, e aquilo que a Flávia falou da questão mental. Né? E aí, tem até tentativas de suicídio por conta disso. Eu vou trazer aqui para vocês, né? Por que a endometriose não vem do útero? Simplesmente pela composição dos endométrios. O endométrio da lesão é esse que está essa figura abaixo. Ela é composta majoritariamente por fibrose. Já o endométrio do útero é composto majoritariamente por estromas e glândulas, né? Que vão dar, obviamente, as fases do nosso ciclo menstrual. Isso é um trabalho do Dr. David Wardwine, que ele deve falar isso semana que vem. Ele revisitou a literatura e descobriu que a teoria da menstruação retrógrada nunca deveria ter sido usada para a origem da endometriose. Inclusive, ele fala que é a maior tragédia da medicina, e ele deverá falar isso semana que vem, porque ele vai participar conosco semana que vem dos Estados Unidos, né? Uma participação muito especial, e eu acho importantíssimo, deputada Rosana, a senhora estar presente também, convido a senhora. Por quê? A endometriose, ele fala sempre de uma teoria embrionária, ele fala isso desde os anos 70, 80, quando ele começou, e os estudos modernos mostram endometriose em fetos. Né? Como um feto que não menstrua tem endometriose. Tem vários trabalhos que eu trouxe aqui, só 3 deles, né? Endometriose em fetos, endometriose em homens, tem vários trabalhos também, endometriose em homens após, né, tratamento para câncer de próstata, né, com estrogênio. O estrogênio é quem dá os sintomas da doença, mas a endometriose ela não vem do sangue menstrual. Infelizmente, o machismo da nossa sociedade culpa a mulher, coloca a mulher lá embaixo, né, culpa a mulher por ter a doença. A menstruação ela é algo natural, fisiológico do nosso corpo e deve ser assim começada a ser inserida na nossa sociedade para salvar meninas. Inclusive, retirar o mito de que a doença comete apenas meninas de 15 a 45 anos. Por quê? Olha o que eu trago aqui. Eu trago atraso do diagnóstico, deputada, tem esses depoimentos das minhas seguidoras, que atrasa o diagnóstico, e tem muita confusão no diagnóstico. Eu mesma, né? Fui diagnosticada com apendicite, com cisto hemorrágico de ovário, apendicite aos 13, cisto hemorrágico de ovário aos 15, e já era endometriose. Eu não obtive o diagnóstico, eu sofri 18 anos, sendo que eu poderia ter tido. Olha quanto depoimento de leitoras que têm dores desde 11 anos e foram diagnosticadas aos 30. Elas perderam os melhores anos de suas vidas. Então, é isso que eu luto. Eu estudo há 10 anos esses conceitos descobertos e introduzidos pelo Dr. David Wardwine, estudo massivamente, né? Enfim, então a endometriose, é importante a gente começar a falar que ela não tem idade, né? Olha a história da Vivian aí na tela. A Vivian menstruou aos 8 anos, só recebeu o diagnóstico aos 31 anos devido a esses mitos de que a endometriose não acomete meninas mais jovens. Isso é uma mentira. E temos estudos também, deputada, que eu fiz questão de trazer, mostrar para a senhora, né? A senhora está à frente desse projeto, que é maravilhoso, e nós temos que falar, tratar com verdade, né? O meu trabalho como jornalista é falar a verdade. Então, nós temos que tratar... Então, tem vários estudos de endometriose em meninas antes da primeira menstruação, né? Então, aí também a menopausa. Falo que a menopausa cura a doença. Muitas mulheres sofrem a vida inteira para ter uma esperança na menopausa. E olha só, a Eunice foi diagnosticada 3 anos após a menopausa. E, para eu encerrar aqui rapidamente para falar em tratamento, o que precisa ser inserido nas universidades de medicina, que será o próximo foco da audiência da semana que vem, né? Ensinar a não cauterizar e sim fazer a excisão completa e reconhecer todas as cores, né? Eles ensinam na faculdade que a lesão é escura, em pólvora, tem até esse apelido.
Mas, porém, as lesões, eu trouxe aqui para vocês verem que a maior parte das lesões são brancas. E tem um estudo do Dr. Ardwine que ele comprovou que 40% das portadoras nunca terão as lesões escuras, que são mais prominentes de mulheres acima de 35, 39 anos. Tem um estudo dele que ele deve mostrar semana que vem. E a maior parte das lesões são brancas. 2/3 das portadoras terão lesões escuras e lesões brancas. E essas 2/3, mais 40%, nunca serão tratadas e nunca serão curadas. Eu sou a única pessoa na língua portuguesa inteira, é inacreditável, que é a quinta mais falada do mundo, que fala sobre isso. E aqui eu trouxe depoimentos, deputado, olha só, essa primeira aqui, ela fez 13 cirurgias, né? Como o doutor Fábio falou, cirurgias de repetição, elas são piores, né? Obrigada, outra Caroline. E aí, qual que é o nosso custo, deputado? Já estou finalizando. Qual que é o nosso custo social? Aquilo que a Flávia falou, né? De incompreensão de profissionais de saúde, sociedade, dores incapacitantes, das perdas dos melhores anos da vida, a discriminação, exclusão social, humilhação, julgamento, depressão, que leva ao suicídio. E aqui eu tenho relatos de meninas que se suicidaram. Essa aqui tinha 15 anos, né? Ela suicidou em 2014, tá? É um choque. E agora eu só tenho relatos para mostrar para vocês da barbaridade que é, infelizmente, esse ensino acadêmico de endometriose. Então, deputado, enquanto a gente não modernizar o ensino acadêmico de endometriose, que é a pauta da próxima audiência pública do dia 6 de julho, às 15h30, no plenário 14, no anexo 2, nós não teremos um tratamento efetivo. Muito obrigada, peço desculpas, eu sei que você acelerou a sua apresentação, mas nós vamos ter mais uma oportunidade de você fazer suas considerações finais, Caroline. Entendo a sua luta, a sua angústia, sou jornalista também, sei que nós temos que dar voz a todas essas mulheres que enfrentam essas dificuldades, meninas e mulheres que enfrentam essas dificuldades, e por isso que nós estamos aqui. Agradeço ao doutor Guilherme Caran, ao doutor Fábio Ramaggio, que têm sido referências para essas mulheres também. Aqui do meu lado a Flávia Marcelino, que aguardou 31 anos pelo diagnóstico da endometriose. Então, nós sabemos o quanto mulheres e gerações de mulheres vêm sofrendo em consequência dessa doença mal entendida, mal interpretada e com pouca assistência pelo serviço de saúde. É por isso que nós estamos aqui, para debater, dar voz a essas mulheres, aprovar um projeto de lei, e não só aprovar um projeto de lei, fazer com que esse projeto de lei vire uma política pública em todas as cidades brasileiras. Agradeço imensamente. Quero registrar também a presença da ex-deputada Rosinha, da ADEFAL, de Alagoas, que está aqui nos acompanhando nessa audiência pública. Por certo, também tem muitas referências de mulheres no seu estado com essa dificuldade. Eu quero começar a partir para a parte dos debates. Vou fazer uma pergunta para o doutor Fábio Ramaggio e também para o doutor Guilherme Caran. Eu ouvi na fala da Caroline dizendo que as universidades não estão preparadas ainda para que haja esse diagnóstico, ou seja, para que percebam. Ela falou da cirurgia de excisão, que ela passou pela cirurgia, que a Flávia Marcelino também passou por essa cirurgia, que é a cura, que a gente tem visto como sendo a cura da endometriose. Qual a opinião de vocês, dos doutores que estão presentes aí, sobre esse assunto? Começando pelo doutor Guilherme Caran. Obrigada. Olá, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre o tema, porque eu sou professor universitário aqui na Baixada, e eu acabo fazendo a ação educacional tanto no nível de graduação, naquele primeiro contato do acadêmico, ainda no terceiro ano, com o tema, dentro do Programa de Saúde da Mulher, no internato, quando eles estão passando pela a fase de ambulatórios e acompanhando os casos especificamente, e depois, já na formação profissional, com a residência médica, eu coordeno a ginecologia na residência médica aqui no Hospital na Costa de Santos, e tem um programa de fellowship que vem profissionais do Brasil todo, 4 profissionais que seguem com a gente, 2 por ano, num programa de 2 anos de aperfeiçoamento em endoscopia ginecológica. E realmente a gente tem uma falha educacional. Nosso sistema de ensino, ele é pautado em uma grade curricular muito extensa, e é ensinado todas essas questões que foram colocadas para Caroline, porém, ao longo do seu curso, quando o médico não se torna um médico dentro da área de ginecologia, essas questões vão sendo um pouco diluídas. Já na formação profissionalizante, na residência médica,
depende muito do serviço. Se existe um serviço desenvolvido de endometriose com profissionais capacitados que possam passar os conceitos, que não são conceitos tão antigos, né? O conceito de cirurgia de excisão, que é a cirurgia que você não só queima focos e remove os focos completamente, promovendo a cura da doença. Hoje a gente gosta sim de usar a palavra cura. É muito cruel para a mulher dizer que ela tem uma doença que não terá cura. A gente tenta promover sim esse tipo de fala porque ele traz uma sensação de esperança, de que é possível ter uma melhora do quadro. A gente tem diversos estudos na literatura mostrando a melhora da qualidade de vida quando a cirurgia é bem realizada e a diminuição de recorrência da doença ou da persistência da doença quando se faz em centros especializados. Mas é claro que há muito trabalho a fazer. Esse tipo de disseminação do ensino, ela vem melhorando ao longo dos tempos, mas é um trabalho que precisa ser reforçado e incentivado. E a gente espera que, eu observo isso já nos meus recém-formados, que há um aumento do fluxo de encaminhamento para setores, referências de terapia, quando você aplica e reforça a importância e a significância da endometriose dentro do cenário da saúde feminina. Obrigada. Obrigada pelas suas explicações. Passo a palavra agora para o Dr. Fábio Ramajo. Então, eu estou aqui formado, eu vou formar faz 30 anos. Quando eu estudei endometriose na faculdade, era uma aula de ginecologia num semestre dos 6 anos da faculdade. Então, quer dizer, a gente tinha uma noção que existia uma doença que se chamava endometriose, na época não se chamava nem do jeito como é falado hoje. Aí eu acabei indo para uma residência médica atrás já da videolaparoscopia, que era uma cirurgia que estava crescendo. Eu não sabia que era endometriose que ia dominar minha vida. Eu também fui atingido pela endometriose há 30 anos, porque quando eu comecei pela cirurgia ginecológica dentro da Santa Casa de São Paulo, um centro de referência em cirurgia ginecológica, em cirurgia laparoscópica e hoje também em cirurgia de endometriose. E as primeiras cirurgias que a gente foi fazendo, a gente realmente não sabia o que tinha que fazer. Mas isso eu estou falando de 1993, 94, 95, né, Rosana? A partir do momento que a gente vai estudando, vai vendo o que a gente faz, vai vendo as cirurgias até que foram incompletas no passado e com o crescimento tecnológico, como eu te falei, que a gente tem aqui nos estivadores algum incentivo já na parte tecnológica que nos garanta fazer cirurgia de boa qualidade, mesmo no SUS, é porque a gente tem um equipamento de vídeo melhor, então a gente enxerga melhor as nuances da superfície peritoneal, dessas alterações, precisam de equipamentos de melhor qualidade. Os equipamentos que eu comecei a operar era quase uma televisão em preto e branco. Hoje em dia a gente usa telas e monitores de cirurgia 4K, Full HD, que a gente vê a distância entre 2 pontos perfeitamente. Então, essa capacidade também permitiu que a gente fizesse cirurgias de melhor qualidade e isso veio desenvolvendo com o decorrer do tempo. A gente hoje ainda tem muita dificuldade porque a gente tem que escolher, às vezes, na endometriose, como a gente pega ainda pacientes com pelvis totalmente, que eu vou chamar desvitalizadas, porque o acometimento da doença é tão grande que você não consegue ver a diferença entre um órgão normal e um menos acometido, às vezes é uma tragédia, porque às vezes a gente tem que escolher entre cortar um nervo importante da pelve dela ou deixar um pouco de doença, deixar a dor. A gente não gosta de falar, vamos deixar um pouco de doença. Por isso que a gente volta lá para a parte diagnóstica. A gente tem que diagnosticar e discutir isso tudo com a paciente acordada, né? Antes de ela passar pela cirurgia. Eu vejo que a parte acometida mais da sua pelve desse lado, daquele lado, a minha projeção, a minha programação de cirurgia para fazer isso, isso, aquilo. Então, a gente tem que discutir através, eu sempre falo que o mapeamento é a base do que a gente vai fazer, da cirurgia, da preparação da cirurgia e da discussão com ela de quais são os efeitos eventuais deletérios que ela já está tendo pela endometriose ou possa vir a ter pela própria cirurgia. A cirurgia também pode ser terrível para ela e pensando em cirurgias, na retirada, por exemplo, de um útero, uma paciente que não tem filhos, isso é uma sequela irremediável. E se a doença não seja do útero especificamente, se ela não tem um acometimento com adenomiose, uma lesão extensa no colo do útero, ela não tem que perder o útero, ela tem que tirar as lesões. Então, realmente, a formação do cirurgião para a endometriose é muito difícil.
A formação, talvez, do ginecologista, do assistente da saúde lá básica, que vai fazer a primeira triagem para impedir de precisar de um cirurgião muito bom, que talvez seja, como o Guilherme mostrou, da parte da prevenção, de impedir das mulheres chegarem com lesões muito graves. Tem lesões que são tão extensas que a gente não consegue ver nada, que quebram os instrumentais que a gente usa de tão dura que são as lesões. Então, é muito difícil mesmo. Muito obrigada, doutor, pela sua explicação. Quero também registrar aqui no Democracia, a Rafaela participou bastante, disse oportunidade muito importante para todas nós que temos a endometriose, o tratamento é muito caro, pouquíssimos médicos especialistas. Por isso que nós estamos lutando, né? Mais uma forma de participação, essa audiência pública é transmitida para todo o Brasil, mais uma forma de dar voz a todas essas mulheres. Vimos aí a Caroline, a Flávia, a Romilda também, que é vice-presidente e cofundadora da Associação Endomulheres da Baixada Santista, não pôde participar por um problema de saúde, a Romilda Gade, que é lá da nossa região. Temos que partir agora para as considerações finais. Eu vou abrir a palavra para minha colega que está aqui comigo, mais uma lutadora aqui. Pode falar por 2, 3 minutos, Flávia. Obrigada. Bom, primeiramente, deputada, eu quero agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando da endometriose e desse convite aí a trazer pessoas que realmente conhecem a doença, né, como a Caroline Salazar, que também teve a doença, luta, né, pelas mulheres, assim como a gente na região da Baixada Santista, doutor Fábio Ramajo, doutor Guilherme Caran, que estão juntos com a gente nessa luta aí, sabem de todos os problemas que a gente passa lá, não é fácil, tá? Eu quero finalizar, antes de eu dar minhas considerações finais, falando algumas coisas que o doutor aí já falou, mas que são muito importantes para que a gente continue esse trabalho na Baixada Santista, que são essas verbas enviadas para as cirurgias, né? A gente precisa ter uma gestão que realmente cuide dessas verbas, fiscalize, para que essas verbas realmente cheguem para essas cirurgias. A fila é grande, a deputada sabe que foi uma luta grande nossa, né? E a gente, hoje, os estivadores atendem as 9 cidades da Baixada Santista, só que para que a gente tenha mais cirurgias, mais mulheres curadas, né, se livrando dessa doença, a gente precisa realmente que essa verba chegue para a endometriose. Muitas vezes a gente vê o que acontece. A verba ela vai sendo levada para outras patologias e aí a menor fatia vai para a endometriose. Então, a gente precisa mudar essa realidade na região para que realmente mude a situação e essa fila que está lá parada comece a andar. A gente já conseguiu, são mais de 100 mulheres operadas, mas ainda é muito pouco para um número de 50 mil mulheres, né? Que é o número que a gente tem na região. E também o que eu queria acrescentar é que a gente precisa continuar com essas conscientizações. Eu acho que a Baixada Santista ali pode se mobilizar junto com a DRS, levando essa informação que a gente já está levando nas USAFA, nas UBS, sobre endometriose também para os profissionais de saúde. Quando eu falo profissionais de saúde, eu não estou falando só dos médicos, enfermeiros, mas da recepcionista da UBS, da agente de saúde, porque a gente viu a importância, agora em maio a gente fez um trabalho desse na cidade da Praia Grande, a gente viu a importância desses profissionais também entenderem sobre a doença, né? Porque quando a mulher ela vai chegar numa UBS, muitas vezes ela é atendida primeiramente por um recepcionista, por uma enfermeira ou por um agente de saúde antes de chegar no médico. E esse profissional também tendo esse conhecimento, ele vai dar esse atendimento humanizado para a mulher, porque muitas reclamam de serem maltratadas. E a gente fazendo esse trabalho, a gente tem percebido a mudança. E agradeço mais uma vez. Obrigada, deputada. Estamos juntas aí nessa luta em favor de todas as mulheres portadoras de endometriose. Obrigada, Flávia. Conte com o meu apoio nessa fiscalização desses R$500 mil que foi a pedido da Associação Endomulheres, para que esse dinheiro seja revertido efetivamente para as cirurgias de endometriose, para a população da Baixada Santista, das cidades da Baixada Santista.
Agora passo a palavra também à Caroline Salazar para fazer as suas considerações finais. Agradeço a sua participação. Quero dizer que estarei presente na audiência pública, que nós vamos continuar tratando desse assunto. Quanto mais momentos como esse aqui, onde as mulheres podem expor suas dificuldades, contar as histórias de outras mulheres, todo o sofrimento que elas tiveram até o diagnóstico, a compreensão, buscando a compreensão também para essa doença tão difícil. Agradeço o seu empenho, Caroline, e conte comigo também, para que a gente some forças aqui. Nós temos um grupo de parlamentares que são muito ativas, são 77 mulheres aqui na Câmara, no universo de 513 deputados. Mas nós nós defendemos muito as mulheres e todas as nossas causas. Atuamos em todas as áreas, mas nas áreas que são relativas à defesa dos direitos das mulheres, a gente se empodera mesmo, porque estamos lutando por todas nós. Obrigada e suas considerações finais, Caroline. Eu quem agradeço, deputada, será uma honra encontrá-la semana que vem aí. E eu quis ter uma filha mulher, eu sou de uma família de mulheres, justamente porque eu sei que o futuro é feminino, mesmo com a grande chance da minha filha ter endometriose, né? Então, assim, mas como eu falei, em relação ao tratamento, então a prevenção não tem, nós temos que ter o diagnóstico precoce, e a grande sacada é aquela menina que tem parente de primeiro grau, ficar atento, porque tem 70 vezes mais chance de ter do que aquela que não tem. E desnormalizar os sintomas da menstruação, né? Eu espero que o ano que vem já tenhamos esse projeto de lei aprovado sobre a semana menstrual, né, da higiene, da educação menstrual. É muito importante ter uma educação menstrual nas escolas, mostrar que a menstruação é um período normal das mulheres, da vida das mulheres, porque elas odeiam menstruar devido a um mito criado por homens, né? A medicina, ela foi feita de homens para homens, né? E cis hétero, né? O que é pior ainda. Então, eles não tratam de corpos femininos. Então, a gente precisa normalizar isso, mudar isso. E por que eu falei que essa audiência pública está intrinsecamente ligada da semana que vem? Devido ao tratamento. Nós temos que ter uma mudança, uma modernização na academia, né? Óbvio que na faculdade ninguém vai aprender tudo, mas tem que ter centros especializados, focado no ginecologista, que é o médico principal mandante da cirurgia. Eu vejo proctologistas operando sem ginecologista, isso é uma barbaridade, não pode acontecer. O ginecologista é o mandante, né? E, claro, o Dr. Edwine operava sozinho, né? E quando tiver uma equipe multidisciplinar, todos os outros especialistas, procto, gastro, tem que ter o mesmo conhecimento. Qual que é o principal? Reconhecer as lesões, porque a lesão branca, vermelha, ela não é mostrada nos exames de imagem, só dá para ver na hora da cirurgia. Então, o médico, ele não pode ficar só focado no exame. O diagnóstico, ele é clínico, de acordo com os sintomas, depois faça um exame físico, para só depois pedir exame de imagens, feito por especialistas, importante dizer isso, que vai complementar o diagnóstico. Nenhum exame de imagem diagnostica endometriose, porque as lesões sutis, aquelas que não formam nódulos, não aparecem. O exame de imagem só aparece lesões nodulares, nem toda portadora tem lesão nodular, e a lesão sutil ela pode provocar muita dor, muita fadiga, muita infertilidade também, então por isso que é importante essa modernização, e a audiência da semana que vem será extremamente importante, vai estar ligada à da deputada. E eu sou goiana, moro em São Paulo, na capital paulista, mas eu luto por todas. Então, eu quero que o SUS do Brasil, em breve, tenha esse tratamento curativo, porque eu sofri durante 18 anos, sem diagnóstico, 21 anos no total com as dores severas, perdi os melhores anos da minha vida, né? Mas estou aqui na luta, eu estudo arduamente, é um trabalho solitário e árduo que eu faço, porque eu sou a única na língua portuguesa que tem esse conhecimento e faço isso, né? Eu mantenho o meu blog independente já há 12 anos. Para quem é jornalista, sabe como é difícil, a deputada é jornalista, como é difícil manter um blog independente, como eu mantenho há 12 anos, estudando medicina, minha área é humanas, né? Então eu tive que estudar com livros médicos mesmo. E agradeço muito essa participação e a gente se encontra semana que vem, deputada. Um forte abraço para todos presentes. Muito obrigada, Caroline. Conte comigo, mais uma vez reforço aí a minha participação, e o nosso objetivo é esse, que tenhamos um projeto de lei efetivo, aprovado, e que esse tratamento e essas cirurgias sejam estendidas para todo o país, e que as falhas no diagnóstico, no tratamento, no acolhimento, sejam eliminadas. Esse é o nosso objetivo. Foi um projeto construído com muito trabalho, e agora nós vamos acompanhá-lo nas comissões que ainda esse projeto, essa proposta vai passar.
Peço também o apoio do Dr. Fábio Ramaggio. A gente ouviu aqui a Flávia Marcelino dizendo que é importante que haja uma fiscalização para que esse recurso, que foi destinado através das minhas emendas parlamentares, um recurso específico para o Hospital dos Estivadores, para que possa fazer e ser direcionado às cirurgias ali no hospital e zerar a fila de mulheres nas cidades aqui, lá da Baixada Santista. Então, peço também um apoio nessa fiscalização. Vamos acompanhar. Tenho o meu compromisso, Flávia, para que esse dinheiro seja muito bem empregado, porque foi produto de um pedido que veio do grupo de endomulheres da Baixada Santista. Doutor Guilherme, doutor Fábio, tem mais alguma consideração? A audiência está prestes a ser encerrada. Se vocês tiverem mais alguma manifestação ou as considerações finais, agradeço. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, então, Rosana Vale. Peço que quando você estiver aqui por Santos, de folga ou não, vá conhecer com a gente. A gente normalmente faz a gente chama de multirão, porque a gente concentra as cirurgias num dia para que a gente esteja com a equipe completa lá, com a maior quantidade de médicos, pela complexidade, a dificuldade, e colocando essas complexidades, analisando no serviço público, que ficaram anos e anos sem assistência. Imagine como são mulheres realmente sequeladas e muito prejudicadas pela doença. Então, é um dia lá de tratamento que a gente fala que a gente se diverte nesse dia, a gente trabalha em família. Eu tenho a oportunidade de trabalhar além do Dr. Guilherme, com a minha esposa, com a minha filha, que também participa disso. Então, é um prazer muito grande para a gente atender as moças que sofrem aqui na Baixada. A gente reza que esse processo todo consiga andar para outros centros nas cidades mais longínquas aqui do Brasil, e que a gente consiga efetivamente criar grupos que possam atender e acolher essas pacientes. Eu faço uma ponta disso, né? Porque no Hospital dos Estivadores nós somos a área cirúrgica, uma área de importância grande, mas como a gente falou, a gente precisa lutar pela parte preventiva, para que elas cheguem melhor, para operar menos, fazer menos e poder dar a essas mulheres uma melhor condição de vida. Eu espero que a gente realmente consiga desenvolver esse projeto na amplitude dele toda. Eu tive a oportunidade de ler, quando eu recebi, fiquei muito surpreso com o enfoque que vocês deram em todas as partes. Agora, a execução, a gente convida também o Hospital dos Estivadores para ser um exemplo aí para vocês, porque a gente se dedica lá, a gente briga para a gente ter as condições, e pode ter certeza que a gente vai brigar para gastar esse dinheiro da melhor forma que atenda da maior número de pacientes possíveis, para que elas estejam aí a todo vapor na sua vida sem problemas. Então, é um esforço e uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. O recurso já está na conta, caiu no dia 23. Então, com certeza, em breve, muitas mulheres poderão passar por esse processo pela cirurgia. Agradeço muito, a cidade de Santos é referência, o Hospital dos Estivadores também. Estamos tentando ampliar essa cirurgia, esse protocolo, esse procedimento também para o Hospital Guilherme Álvaro. Tenho esperança que consiga realizar esse convênio também, para que mais mulheres possam ter acesso. Passo a palavra agora para o Dr. Guilherme Caram para suas considerações finais. Desde já, agradeço também a sua participação. Eu que agradeço. Eu me sinto privilegiado de poder participar da construção desse projeto. Eu também tive a oportunidade de ler ele na íntegra, o programa que foi desenvolvido. Ele é muito completo, muito atualizado. O grande desafio é pôr ele na prática, é fazer toda a articulação dentro do sistema de saúde, que às vezes tem a estrutura, mas não tem a articulação necessária, e aproveitar o material humano que tem. Eu sou entusiasta do SUS, eu tenho formação no SUS desde a minha carreira, também sou originário da Santa Casa de São Paulo, que é um grande serviço de referência para o mundo, como formadores de cirurgiões dentro da área de ginecologia, endoscopia ginecológica. E os problemas que a gente enfrenta aqui não são problemas exclusivos do Brasil, são problemas do mundo inteiro. O desafio nosso é colocar o que a medicina traz de melhor dentro do Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores sistemas de atendimento à população com a universidade que tem no mundo. E nós temos muitos profissionais capacitados, que são profissionais com qualidade. O que a gente precisa é gerir bem os recursos que são aplicados, fiscalizar esses recursos. A gente tem uma comissão permanente
aqui no município de Santos, formados por interlocutores, gestores, pessoal da área da saúde, que fica o tempo todo decidindo estratégias de educação continuada para que não se perca as pontas dentro desse processo todo de desenvolvimento de um projeto tão complexo como esse. E muitas vezes a gente percebe que a nossa proatividade incomoda alguns gestores pelo fato de se sentirem incomodados pela questão da fiscalização, principalmente. Mas nós vamos manter firmes. O importante é a gente conseguir ampliar os números e conseguir dar mais acesso à população, porque esse trabalho ele provavelmente deve ser um trabalho que vai, no futuro, ser motivo de orgulho para todo mundo. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês, pelas contribuições, agradeço a presença. Tenho certeza que foi dado mais um passo importante nesse desafio de levar o tratamento, a cirurgia, o atendimento para todas as mulheres do Brasil que sofrem com esse grave problema de saúde. 6 milhões, 8 milhões já em dados atualizados de mulheres. Agradeço imensamente, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. São mais de 10 milhões de portadoras, tá? Desculpa corrigir, mas se a gente pegar não só na idade dos 15 aos 45, a gente coloca mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões. Então, de acordo... Tá certo. Retificando, então, os dados mais atualizados indicam que já são mais de 10 milhões de mulheres e meninas e mulheres no Brasil que sofrem com a endometriose. Então, mais do que nunca, a gente vê a importância de audiências assim, de campanhas, da aprovação do projeto de lei, e tenho certeza que a união de forças e a experiência também de sucesso na cidade de Santos vai servir muito para que a gente consiga fazer como o Dr. Guilherme Caram apontou. No papel é muito bonito, o projeto está bem feito, mas ele precisa ser efetivo nas cidades brasileiras e chegar até o que a gente espera, que é o atendimento às mulheres. Agradeço e dou por encerrada essa audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que tratou da endometriose. Agradeço bastante. Obrigada a todos.